Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Santo Agostinho e o Espiritismo. Aquela era uma época de profundas transições. O Império Romano, que por séculos unificara vastas regiões sob seu poder, enfrentava seus últimos dias de glória. Na política, na religião e na filosofia, o mundo conhecido parecia oscilar entre a tradição e a transformação. A religião romana tradicional convivia com influências orientais e com cultos exóticos, enquanto o cristianismo, ainda jovem, ganhava novos adeptos. As antigas filosofias gregas, como o estoicismo e o neoplatonismo, tentavam explicar a condição humana e o propósito da vida. Em meio a essa efervescência de ideias, surgia o cristianismo, com sua mensagem de amor e salvação universal, atraindo e sublimando os corações. Esse era o cenário que envolveu o nascimento de Agostinho. Ele cresceu em um mundo marcado pelo sincretismo, pela busca de respostas e pela necessidade de uma doutrina que unificasse toda essa diversidade espiritual e intelectual. Agostinho nasceu em 354 na cidade de Tagaste, situada no norte da África, que era um ponto de convergência de culturas, crenças e ideias. Sua família refletia os contrastes do mundo que palpitava ao seu redor. Seu pai, Patrício, era um pagão dedicado, enquanto sua mãe, Mônica, era uma cristã fervorosa, que via na fé o caminho para a transformação de seu filho. A infância de Agostinho foi marcada por uma inteligência excepcional e por uma sede profunda de compreensão, mas também por uma inquietude que o levaria a percorrer muitas estradas, algumas de luz e outras de sombra. Em sua juventude, a atração pelas paixões mundanas parecia afastá-lo do caminho espiritual, mas sua mãe, Mônica, rezava dia e noite, acreditando que Deus o chamaria no tempo certo. Durante anos, Agostinho viveu intensamente as paixões da juventude. Ele travou uma imensa batalha contra a luxúria que o mantinha preso aos prazeres do mundo e retardava seu encontro com Deus. Apesar de seu coração almejar a verdade e a paz espiritual, ele frequentemente cedia às tentações e ao desejo por prazeres terrenos que lhe traziam alívio momentâneo, mas o deixavam inquieto e insatisfeito. Em suas confissões, ele descreve como essa luta o dividia, pois tinha consciência de que a libertação passava pela renúncia a esses impulsos de sua libido. Sua transformação só se tornou possível quando, cansado de viver em constante conflito, finalmente escolheu o caminho da virtude e se entregou à vontade divina. Em Cartago, uma das metrópoles intelectuais de seu tempo, ele conheceu a glória e os excessos. Fez-se devoto da literatura e das ideias, explorando escolas filosóficas e práticas que o desafiaram e o desviaram.
Em meio a essas aventuras intelectuais, encontrou o amor de determinada mulher com quem teve um filho, a quem dera o nome de Adeodato. No entanto, sua alma permanecia inquieta, insatisfeita, como se buscasse algo mais profundo e duradouro. Ele oscilava entre o prazer e a filosofia, entre a ciência e a fé, sem encontrar descanso. Seu espírito inquieto era um campo de batalhas, dividido entre a luxúria e o desejo de redenção. Tudo começou a mudar em Milão, onde Agostinho conheceu Santo Ambrósio, um bispo cheio de sabedoria e espiritualidade que cativou sua mente e seu coração. Ambrósio o ajudou a perceber as Escrituras de maneira nova, como um convite à verdade e ao amor incondicional. Aos poucos, os discursos de Ambrósio, que uniam razão e fé, foram dissolvendo as dúvidas e a descrença de Agostinho. Um momento crucial ocorreu nos jardins da casa de Agostinho, em Milão, no qual ele passeava e onde ouviu uma voz de criança que dizia: "Toma e lê". Quando a criança disse "toma e lê", Agostinho abriu a Bíblia ao acaso e surgiu ante seus olhos um trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, que foi decisivo para a sua conversão. Os versículos estão no capítulo 13, versos 13 e 14, e diz o seguinte: "Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em faltas de pudor e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne no tocante às suas concupiscências." Essas palavras tocaram profundamente seu coração, pois falavam de forma direta sobre os vícios e tentações que ele estava procurando superar. Ao lê-las, sentiu-se tomado por uma decisão firme de abandonar sua vida antiga e se dedicar completamente a Deus, marcando o momento de sua conversão definitiva. A amizade e os escritos de São Jerônimo, outro pilar do cristianismo, também fortaleceram sua decisão de se entregar completamente a Deus, e esse encontro definitivo selou o destino de Agostinho. Em um tempo em que Roma era saqueada pelos visigodos, espalhando o pânico e a descrença, Agostinho escreveu a obra intitulada A Cidade de Deus, uma das mais grandiosas reflexões já vistas sobre o destino humano. A obra nasceu como resposta aos críticos do cristianismo, que o responsabilizavam pela queda do império. Agostinho, então, propôs uma visão transcendente na qual as cidades terrenas são passageiras, enquanto a cidade de Deus é eterna, construída pela caridade e pela busca da verdade. Essa obra monumental abordou questões políticas e sociais, bem como questões profundas da alma humana, propondo que o verdadeiro propósito do homem é sua união com a divindade. Em um mundo cheio de dor e destruição, Agostinho ofereceu um caminho de esperança e fé ao ser humano. Em outra obra sua, a que deu o título de As Confissões, Agostinho revela um diálogo sincero e profundo com Deus, expondo os segredos e as angústias de sua alma. A obra é uma reflexão sobre a graça divina e a transformação interior, uma jornada da escuridão à luz. Com uma linguagem poética e introspectiva, Agostinho confessa suas falhas,
seus erros e seus arrependimentos, mostrando o caminho de redenção que encontrou na fé cristã. As Confissões não é apenas uma autobiografia espiritual, mas sim uma obra que toca profundamente a experiência humana universal, inspirando incontáveis gerações a olharem para dentro de si mesmas e a buscarem o que é divino em suas vidas. Agostinho foi um eloquente defensor da fé em um período de crise para o Império Romano. Sua relação com a Igreja foi marcada por sua luta para defender o cristianismo das heresias que ameaçavam sua unidade. Ao mesmo tempo, ele observava o declínio do império com preocupação. Quando Roma foi saqueada em 410, o impacto psicológico sobre o povo romano foi devastador e muitos culparam os cristãos. Agostinho, porém, argumentou que o reino de Deus transcende os reinos terrenos e que os cristãos não devem temer as calamidades do mundo, pois sua verdadeira pátria é a pátria celestial. Ele foi, assim, uma voz recheada de fé e de consolo em meio ao caos, mostrando que a vida terrena é transitória e que o verdadeiro destino da alma é a eternidade. Nos últimos anos de sua vida, Agostinho enfrentou o avanço dos vândalos que ameaçavam sua cidade de Hipona. Ele continuou escrevendo e pregando até o fim, defendendo a fé e preparando sua alma para o encontro com Deus. Quando os vândalos cercaram Hipona, Agostinho, então com 75 anos, já estava em seu leito de morte. Morreu em 430, deixando uma herança espiritual imensurável. Seus escritos e suas ideias influenciaram profundamente o cristianismo e a filosofia ocidental, marcando a história espiritual da humanidade com sua busca por Deus e sua visão de uma cidade eterna onde habita o amor divino. Santo Agostinho ocupa um lugar de destaque nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras da codificação espírita. Ao lado de outros espíritos superiores, ele assina várias mensagens espirituais e oferece um pensamento iluminador que auxilia na construção dos princípios do Espiritismo. Com seu vasto conhecimento sobre a alma humana, sua busca pela verdade e sua visão sobre a união entre o homem e a divindade, Agostinho deu à doutrina espírita uma visão profunda sobre o destino da alma e a importância do aperfeiçoamento moral. Ele enaltece a caridade e o amor ao próximo, valores que, segundo essa grande doutrina, são fundamentais para a evolução do espírito em sua marcha para Deus. As obras de Agostinho, em especial as Confissões, dialogam com a proposta espírita de autoconhecimento e reforma íntima. O Espiritismo, assim como Agostinho, enfatiza que a verdadeira iluminação vem da superação dos vícios, do cultivo das virtudes e da entrega sincera ao bem. Para Agostinho, essa busca pela verdade era um caminho que exigia humildade e abnegação, e o Espiritismo absorve essa visão ao afirmar que só pelo esforço sincero e constante podemos nos elevar para a espiritualidade e a plenitude. Dessa forma, o pensamento agostiniano de que nós vivemos inquietos até encontrarmos o repouso em Deus ressoa fortemente na jornada de cada espírito rumo à perfeição. Agostinho via a cidade de Deus como uma sociedade celestial, onde o amor e a caridade constituem o alicerce de todas as relações. O Espiritismo adota essa visão ao defender que a humanidade caminha para um futuro
em que o amor e a justiça prevalecerão sobre o egoísmo e a violência. Inspirado por Agostinho, o Espiritismo afirma que estamos todos, como filhos de Deus, destinados a essa comunhão universal. A cidade de Deus que Agostinho tanto sonhou é um ideal que o Espiritismo abraça, buscando a construção de uma sociedade mais fraterna, onde as barreiras entre os povos e as religiões se dissolvem em nome do bem comum e da paz. Assim como Agostinho percorreu um longo caminho de transformação, a humanidade também trilha uma jornada em direção à espiritualidade e ao despertar de sua essência divina. Agostinho permanece como um exemplo eterno de que todos podem encontrar, em algum momento, a luz que tanto buscam. Sua presença no Espiritismo nos relembra que, acima das dificuldades do mundo, existe uma realidade maior, onde nossa evolução continua e onde o amor nos aguarda em sua expressão mais pura. Que sua vida inspire a todos a persistirem na busca pela verdade e pelo amor, que são, afinal, os portais de luz da cidade divina a que todos devemos buscar. Embora Santo Agostinho tenha se erguido como um dos maiores luminares do pensamento humano e espiritual, sua juventude foi marcada pela busca desenfreada por prazeres e paixões mundanas, que é um reflexo das inquietações da alma em sua ânsia por sentido e realização. Nessa etapa, as ilusões do mundo, tão brilhantes quanto fugazes, o seduziram e o desiludiram, preparando-o para a jornada de autodescobrimento e redenção. O soneto do grande poeta brasileiro Alziro Zarur, que apresentamos a seguir, reflete a dor e o despertar após os desvios da vida e apresenta ressonâncias com a transformação de Agostinho, ao expressar a verdade universal de que, mesmo no abismo mais escuro da matéria, a alma pode se voltar para a luz divina da espiritualidade. Que este poema seja um alerta e uma iluminação para os que estão hoje empreendendo a travessia humana das ilusões do mundo para a sabedoria de Deus. Atentem principalmente para o verso "Porque minha alma é de Jesus que a quis", que eu considero um dos mais belos já escritos sob o ponto de vista de nossa conversão à luz. Dito isto, vamos ao soneto. Tempos de treva. Tempos de treva, de pecado e injúria, tempos do mal e de ignomínias vis. Agora é inútil toda a vossa fúria, porque minha alma é de Jesus que a quis. Todas as quedas, toda a vã luxúria, de Satanás as tentações sutis, tudo passou, porque hoje sou feliz, vivendo a vida sem temor e incúria. Bendito sejas tu, Deus dos eleitos, que em teu amor nos fazes tão perfeitos, invulneráveis nesta vida insana. Soldado teu, alfa e ômega de tudo, hei de lutar, visando sobretudo a regeneração da raça humana. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.